No ano de 1913, falava-se de guerras. Guerras e rumores de guerras. Enquanto as notícias vindas da Europa falavam de tensões crescentes entre as grandes potências, a guerra balcânica e a ameaça de sua repetição, as crises no Marrocos, na Bósnia e na Líbia chegavam mesmo aos cantos mais distantes da Califórnia. A pequena cidade de Monte Rio seguia seu ritmo tranquilo às margens do rio Russian. O verão se aproximava, trazendo consigo o perfume das sequoias antigas e a promessa de dias longos e quentes. Para muitos meninos da região, aquilo significava o fim das aulas e o início das aventuras. Samuel Whittaker, de 12 anos, era o caçula de 3 irmãos. Seu pai, Robert Whittaker, trabalhava como ferreiro e carpinteiro, um homem de mãos calejadas que acompanhava com preocupação as notícias do velho continente. Sua mãe, Elizabeth Whittaker, cuidava da casa com firmeza e carinho, sempre preocupada em manter os filhos longe de perigos desnecessários. Henry, o mais velho com 16 anos, já ajudava o pai na oficina, enquanto Charles, de 14, passava os dias entre livros e brincadeiras de rua. Samuel, ou Sam como todos o chamavam, era o mais sonhador e aventureiro dos 3, com cabelos castanhos despenteados e olhos cheios de curiosidade. Pai, o clube de escoteiros vai fazer um acampamento logo depois que as aulas terminarem, disse Sam certa tarde, enquanto ajudava a mãe a arrumar a mesa para o jantar. O senhor me deixa ir? Todos os meus amigos vão. Robert Whittaker pousou o jornal que trazia manchetes sobre possíveis conflitos na Europa e olhou para o filho mais novo. Um acampamento no bosque de sequoias? Isso não é brincadeira de criança, Sam. Há animais selvagens, e o bosque é antigo. Dizem que aquelas árvores viram coisas que nós nem imaginamos. Mas é seguro, pai, insistiu Sam. Tem o chefe dos escoteiros, os monitores, regras e tudo. É para aprender sobrevivência, honra e coragem. Por favor. Elizabeth trocou um olhar com o marido e, após um momento de silêncio, concordou. Se você prometer obedecer todas as ordens e não se afastar do grupo, pode ir. Mas nada de correr riscos desnecessários. Sam mal conseguiu conter a alegria. Nos dias seguintes, ele preparou sua mochila com cuidado, cantil, faca pequena, cobertor, corda e o uniforme do clube de escoteiros que havia acabado de ingressar. Seus irmãos o provocavam, mas no fundo Henry e Charlie sentiam um pouco de inveja. O fim do ano letivo chegou rápido, e na manhã marcada para a partida, Sam se despediu da família com o coração acelerado. O grupo de escoteiros se reuniu na estação de trem de Monte Rio. Eram cerca de 15 meninos e meninas entre 10 e 15 anos, acompanhados pelo chefe do clube, o Sr. Arlan Thompson, um homem alto e severo de bigode bem aparado, e 2 monitores mais jovens. Entre os garotos estava Joseph Miller, ou Joe, de 12 anos, o melhor amigo de Sam. Eles dividiam a mesma empolgação. Vai ser a melhor aventura do ano, Sam! Exclamou Joe, ajustando as alças da mochila. Imagine acampar debaixo daquelas sequoias gigantes. Dizem que algumas têm mais de 1000 anos. E vamos fazer fogueira toda noite, respondeu Sam, sorrindo. Quem sabe não contamos histórias de verdade. O trem os levou até uma pequena parada próxima ao bosque, e dali seguiram a pé por uma trilha estreita cercada por imensas árvores que pareciam tocar o céu. O ar era fresco, carregado com o cheiro de terra úmida e resina. Ao chegarem à clareira escolhida, pouco após o almoço, o sol filtrava entre as copas altas, criando padrões de luz no chão coberto de folhas e agulhas secas. Muito bem, escoteiros! Bradou o Sr. Thompson com voz firme. Firmem as barracas em pares ou trios. Mantenham o acampamento organizado. Depois do almoço, vamos explorar os arredores, coletar lenha e aprender a identificar plantas seguras. Os garotos trabalharam com entusiasmo. Sam e John montaram sua barraca de lona ao lado de 2 outras, onde dormiriam William Carter e Benjamin Foster, também de 12 anos, grandes companheiros de brincadeiras. As barracas formavam um círculo ao redor de uma área central para a fogueira. Enquanto o dia avançava, o grupo seguiu para os afazeres, caminhadas curtas, lições sobre orientação pela bússola e coleta de galhos secos.
O bosque parecia vivo, com o vento sussurrando entre os troncos gigantes, mas tudo ainda era paz e empolgação. Ao cair da tarde, voltaram ao acampamento cansados, mas felizes. O jantar foi simples: feijão cozido, pão e frutas, e logo após o sol se pôr, acenderam a grande fogueira no centro da clareira. As chamas dançavam altas, iluminando os rostos dos escoteiros. Alguém trouxe um violão velho, e as músicas começaram: canções tradicionais americanas, hinos de escoteiros e algumas baladas leves. Risadas ecoavam enquanto assavam marshmallows na ponta de gravetos. Esta noite é só diversão, disse o Sr. Thompson, sentado em um tronco. Amanhã teremos mais atividades. Agora, quem quer contar uma história? Várias histórias foram compartilhadas: caçadores perdidos, animais misteriosos, lendas locais sobre o rio. Sam ouvia atento, sentindo o calor do fogo no rosto. Joe cutucou seu braço. Aposto que amanhã vamos explorar mais fundo, sussurrou o amigo. Quem sabe encontramos algo interessante. Por volta das 9 horas da noite, o chefe ordenou que todos se recolhessem. Descansem bem. O dia de amanhã será cheio. Nada de sair das barracas durante a noite. Os garotos obedeceram. Sam e Joe entraram em sua barraca, desenrolaram os cobertores e se deitaram. O cansaço do dia logo pesou sobre eles. Sam fechou os olhos, pensando nas sequoias antigas e nas aventuras que viriam. O silêncio do bosque envolveu o acampamento, interrompido apenas pelo canto distante de alguns insetos noturnos. Poucos segundos após adormecer, porém, algo mudou. Um som cortou a quietude da madrugada que se aproximava. Um grito agudo, feminino, distante, ecoou entre as árvores. Sam abriu os olhos de repente, o coração disparado no peito. O bosque, antes pacífico, parecia guardar segredos mais antigos do que as notícias da Europa que seu pai lia. Samuel Whittaker permaneceu imóvel dentro da barraca escura, o coração batendo forte contra as costelas. O grito que ouvirá parecia ter vindo de muito longe, carregado pelo vento entre as sequoias, mas tão nítido que não poderia ter sido imaginação. Era um som agudo, quase humano, como o lamento de alguém em profundo sofrimento. Ao seu lado, Joe dormia profundamente, a respiração ritmada e tranquila. Sam fechou os olhos com força, tentando convencer a si mesmo de que fora apenas um animal noturno ou o eco de algum sonho. Deve ter sido um coiote ou uma coruja, murmurou para si mesmo, virando-se de lado e puxando o cobertor até o queixo. O acampamento estava em completo silêncio. Os outros escoteiros, exaustos da viagem e das atividades do dia, dormiam nas barracas ao redor. O Sr. Thompson e os monitores certamente já haviam se recolhido também. Sam tentou se acalmar, pensando nas palavras do pai sobre coragem e nas lições de escoteiro que aprenderá nas últimas semanas. A Europa podia estar à beira de uma guerra distante, mas ali, no coração do bosque californiano, ele estava seguro. Ou assim acreditava. Mal havia conseguido relaxar quando o som retornou. Desta vez não era um grito. Eram batuques. Baixos, ritmados, como tambores feitos de pele esticada sobre madeira oca. Vinham do fundo do bosque, em uma direção que Sam não conseguia precisar exatamente, talvez noroeste, para além da clareira onde haviam montado as barracas. Os sons se repetiam em padrões irregulares, ora lentos e solenes, ora mais acelerados, como se marcassem algum ritual esquecido. Entre os batuques, Sam imaginou ouvir sussurros, vozes roucas que não pertenciam a este século. Ele se sentou de repente, o suor frio escorrendo pela testa apesar do ar fresco da noite. Joe, chamou em voz baixa, sacudindo o ombro do amigo. Joe, acorda. Joseph Miller resmungou, virando-se preguiçosamente. O que foi, Sam? Ainda está escuro. Deixe eu dormir. Escuta, insistiu Sam, a voz tremendo um pouco. Tem barulho lá fora. Primeiro um grito, agora esses tambores. Não é normal. Joe sentou-se, esfregando os olhos. Por um momento, o silêncio voltou, e Sam temeu que o amigo o chamasse de medroso.
Então os tambores recomeçaram, mais próximos ou talvez apenas mais intensos. O som parecia reverberar através dos troncos das sequoias, como se as próprias árvores o amplificassem. Isso não é coiote, sussurrou Joe, os olhos arregalados na penumbra da barraca. Parece, gente. Tambores de verdade. O que será que é? Os dois garotos ficaram em silêncio, ouvindo. Os batuques continuavam, intercalados agora com o que pareciam ser cânticos distantes, palavras em uma língua que nenhum deles reconhecia. O medo começou a se misturar com uma curiosidade irresistível, aquela mesma que os fazia explorar riachos e subir em árvores durante o dia. A gente tem que acordar o Will e o Ben, decidiu Sam. Eles estão na barraca ao lado. 4 ouvidos escutam melhor que 2. E se for algo perigoso, melhor avisarmos. Joe hesitou por um segundo, mas a empolgação da aventura falou mais alto. Tudo bem. Mas vamos quietos. Se o Sr. Thompson acordar, ele vai nos mandar voltar para dentro e pronto. Eles saíram da barraca com cuidado, o chão frio sob os pés descalços. A clareira estava iluminada apenas pela luz fraca das brasas da fogueira que ainda ardiam baixinho. As outras barracas permaneciam imóveis. Sam e Joe se aproximaram da barraca vizinha e abriram a aba com delicadeza. Will! Ben! Chamou Sam em um sussurro urgente. Acordem! William Carter, o mais alto dos 4 apesar da mesma idade, acordou primeiro, assustado. O que vocês querem no meio da noite? Resmungou, mas ao ver a expressão no rosto dos amigos, sentou-se. Benjamin Foster acordou em seguida, confuso. Os 4 se reuniram do lado de fora, agachados perto da barraca, enquanto os tambores continuavam a soar ao longe. Sam descreveu o grito e os sons que se seguiram. Joe confirmou cada detalhe, a voz baixa mas animada. Pode ser caçadores ilegais, sugeriu Will, tentando ser prático. Ou talvez índios, mas não tem tribos ativas por aqui há muito tempo. Não parece gente normal, respondeu Ben, abraçando os joelhos. Aqueles cânticos dão arrepio. O que vamos fazer? Contar pro chefe? Os garotos se entreolharam. A ideia de acordar o Sr. Thompson e os monitores era mais sensata, mas também a que acabaria com qualquer chance de aventura. Eles eram escoteiros. Haviam jurado ser corajosos, estar preparados. Se formos todos juntos com tochas, não corremos tanto risco, propôs Sam, sentindo o peito apertado de medo e excitação. Pegamos fogo da fogueira, ficamos juntos e só damos uma olhada rápida. Se for perigoso, voltamos correndo. Ninguém precisa saber. Joe concordou imediatamente. Eu vou com você, Sam. Will e Ben trocaram um olhar. O mais novo do grupo, Ben, engoliu em seco, mas assentiu. Tá bom. Mas prometam que não vamos nos afastar demais. Meu pai sempre diz que o bosque esconde coisas velhas. Eles prepararam 4 tochas improvisadas com galhos secos e trapos embebidos no óleo que o grupo usava para lanternas. Acenderam-nas nas brasas ainda quentes da fogueira, tomando cuidado para não fazer barulho. As chamas tremulantes iluminaram seus rostos jovens, cheios de determinação e apreensão. O acampamento dormia atrás deles, alheio ao que se passava. Os 4 garotos se afastaram do círculo de barracas, seguindo na direção de onde vinham os batuques. As sequoias gigantes se erguiam ao redor como sentinelas silenciosas, seus troncos avermelhados brilhando à luz das tochas. O chão estava coberto de folhas secas que estalavam suavemente sob os passos. Quanto mais avançavam, mais os sons se tornavam claros, tambores, cânticos roucos, e, de vez em quando, outro grito distante que gelava o sangue. O que será que está acontecendo lá na frente? Perguntou Joe, a voz quase um sussurro. Não sei, respondeu Sam, segurando a tocha com firmeza. Mas vamos descobrir. Juntos. O bosque parecia mudar à medida que se aprofundavam. As sombras dançavam de forma estranha, e o ar carregava um cheiro diferente, terroso e antigo, como se algo adormecido há milênios estivesse despertando naquela única madrugada de 1913.
Os garotos não sabiam ainda, mas estavam caminhando direto para um encontro que marcaria suas vidas para sempre. Os 4 garotos avançavam com cuidado pela trilha improvisada, as tochas projetando longas sombras que se contorciam entre os troncos das sequoias. Cada passo parecia amplificar os sons da noite. Os batuques agora eram constantes, um ritmo grave e insistente que vibrava no peito dos meninos como um segundo coração. De vez em quando, um grito agudo cortava o ar, seguido por risadas roucas que não pareciam humanas. Sam liderava o grupo, a tocha tremendo ligeiramente em sua mão direita, enquanto Joe caminhava logo atrás, seguido por Will e Ben, que fechavam a retaguarda. "Quanto tempo já andamos?" perguntou Ben em voz baixa, a respiração acelerada. "Parece que o acampamento ficou bem para trás." "Não deve ser mais que 15 minutos, respondeu Will, tentando manter a voz firme. "Mas o som engana na floresta. Meu tio caçador sempre dizia isso." Sam não respondeu. Seus olhos estavam fixos à frente. O ar havia ficado mais frio, úmido, como se uma névoa invisível tivesse descido sobre o bosque. As sequoias pareciam mais densas ali, seus troncos enormes formando paredes naturais que bloqueavam a visão do céu estrelado. Em 1913, com o mundo lá fora falando de possíveis guerras na Europa, os garotos nunca imaginaram que o verdadeiro perigo pudesse vir de algo muito mais antigo que qualquer nação moderna. De repente, os tambores pararam. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Os 4 pararam ao mesmo tempo, as tochas crepitando. "Vocês ouviram isso?" sussurrou Joe. Parou. "Será que eles sabem que estamos aqui?" Antes que alguém pudesse responder, um novo som surgiu, o crepitar de uma grande fogueira diante, misturado a vozes. Não eram vozes de escoteiros ou caçadores. Eram guturais, entrecortadas por palavras em uma língua que soava como pedras sendo trituradas. Os garotos trocaram olhares, e movidos por uma mistura de medo e fascínio irresistível, continuaram em frente, abaixando-se atrás de arbustos espessos para espiar. A clareira que se abriu diante deles era menor que a do acampamento, cercada por sequoias ainda mais antigas. No centro ardia uma fogueira enorme, cujas chamas tinham uma tonalidade esverdeada, quase doentia. Ao redor dela, figuras se moviam. Não eram pessoas vivas. Eram sombras translúcidas, formas humanas que pareciam feitas de fumaça e luar. Homens altos, com corpos marcados por pinturas tribais antigas, usando adornos de ossos e penas que tilintavam levemente. Seus rostos eram selvagens, olhos vazios brilhando com uma fome eterna. "Fantasmas", murmurou Sam, mal conseguindo acreditar nas próprias palavras. Eram os remanescentes de uma tribo esquecida, milênios mais antiga que qualquer registro da Califórnia. Canibais que outrora habitavam aquelas terras, devorando inimigos capturados em guerras tribais para absorver sua força. Junto a eles, outras figuras, as vítimas, se arrastavam em correntes invisíveis, homens, mulheres e crianças de épocas remotas, com expressões de terror eterno gravadas em seus rostos fantasmagóricos. Os tambores, agora visíveis, eram tocados por guerreiros espectrais cujas mãos atravessavam a pele esticada sem produzir som físico, mas que ecoava na mente dos observadores. Um dos guerreiros, o que parecia ser o líder, mais alto, com um colar de dentes humanos, ergueu os braços e soltou um grito idêntico ao que Sam ouvirá ao adormecer. As vítimas responderam com lamentos que gelavam o sangue. A cena se repetia como um ritual preso no tempo. Os canibais dançavam, brandiam lanças feitas de sombras, e simulavam atos de caça e devoração que nunca se completavam, mas que carregavam toda a crueldade de sua existência passada. "Isso não pode ser real", disse Joe, a voz falhando. Ele agarrou o braço de Sam com força. "Estamos sonhando. Tem que ser." Ben começou a tremer visivelmente. "Olhem para eles, estão comendo." "Não, fingindo comer." "Mas os rostos das vítimas, meu Deus." Will, o mais prático do grupo, tentou raciocinar. "São espíritos. Lendas antigas falam de tribos que viviam aqui antes dos brancos chegarem. Mas por que agora? Por que esta noite?"
Os garotos permaneceram escondidos, paralisados pelo terror. O líder dos fantasmas virou a cabeça lentamente na direção deles, como se sentisse as presenças vivas. Seus olhos vazios pareciam perfurar a escuridão. Por um instante, o tempo parou. Sam sentiu um frio profundo invadir seu corpo, como se mãos geladas tocassem sua nuca. Imagens estranhas invadiram sua mente, visões de batalhas antigas, sangue derramado sobre as raízes das sequoias, banquetes macabros sob a lua cheia. Ele nos viu, sussurrou Sam. Temos que sair daqui. Mas antes que pudessem recuar, um dos tambores soou mais alto, e as figuras espectrais começaram a se mover em círculos maiores, aproximando-se da borda da clareira. Os lamentos das vítimas se tornaram mais intensos, ecoando como se implorassem por libertação. O ar ficou carregado de um cheiro metálico, como sangue velho, misturado ao aroma resinoso das árvores. Os 4 garotos recuaram lentamente, passo a passo, sem ousar virar as costas. As tochas pareciam mais fracas agora, lutando contra a escuridão que emanava dos espíritos. Cada estalo de galho sob seus pés soava como um trovão. O medo era absoluto, um terror que apertava o peito e tornava difícil respirar. Eles não eram mais apenas escoteiros em uma aventura noturna, eram intrusos em um ritual que durava há milhares de anos. Corram quando eu disser, ordenou Sam, a voz rouca. Eles esperaram o momento certo, quando as figuras se voltaram novamente para o centro da fogueira. E então, viraram-se e começaram a correr de volta pelo caminho por onde vieram, as tochas balançando loucamente, iluminando o caminho irregular. Atrás deles, os tambores recomeçaram com fúria, como se os fantasmas canibais soubessem que suas presenças vivas haviam perturbado o eterno ciclo de sofrimento. A corrida parecia interminável. Galhos arranhavam seus braços, mas nenhum se feriu gravemente. O pavor os impulsionava para a frente, o coração de cada um batendo no mesmo ritmo desesperado dos tambores distantes. O acampamento ainda estava longe, mas a segurança relativa das barracas parecia um farol de esperança. Enquanto corriam, Sam não conseguia parar de pensar: o que aquelas entidades queriam? Por que se manifestavam justamente naquela noite tranquila de 1913, quando o mundo moderno parecia tão distante? O bosque guardava segredos muito mais profundos que qualquer tensão política do outro lado do oceano. E os 4 garotos, por sua curiosidade, haviam acabado de tocá-los. Os 4 garotos corriam como nunca haviam corrido na vida. As tochas flamejantes balançavam em suas mãos, projetando luzes irregulares que dançavam loucamente entre os troncos das sequoias gigantes. Atrás deles, os tambores não haviam cessado. Ao contrário, pareciam acompanhar sua fuga, pulsando mais fortes, como se os espíritos canibais os perseguissem através da floresta antiga. Sam liderava o caminho, o peito ardendo com o esforço, os pulmões queimando pelo ar frio da madrugada. Joe vinha logo atrás, tropeçando ocasionalmente em raízes expostas, mas se recuperando com rapidez. "Não parem!" gritou Sam, a voz entrecortada. "Continuem correndo!" Um lamento agudo ecoou bem próximo, como se uma das vítimas fantasmagóricas tivesse se soltado do círculo e os seguisse. Will arriscou um olhar para trás e quase deixou a tocha cair. "Tem algo se movendo entre as árvores!" exclamou ele. Vi uma sombra, uma figura alta. Bem, o mais assustado de todos, soluçava baixinho enquanto corria, mas não parava. Suas pernas pequenas se moviam com determinação desesperada. "Eu quero voltar para o acampamento, por favor, que a gente chegue logo." O bosque, que durante o dia parecerá majestoso e acolhedor, agora se revelava hostil. Galhos baixos roçavam seus rostos e braços, folhas secas voavam com o vento súbito que se levantara. Os garotos sentiam presenças ao redor, olhos invisíveis observando de trás dos troncos, sussurros que pareciam nomes esquecidos sendo murmurados no vento. Em um momento, Sam teve a impressão nítida de ver uma mão esquelética estendendo-se de uma fenda na casca de uma sequoia, tentando agarrá-lo. Ele desviou bruscamente, quase colidindo com Joe. "Eles estão nos seguindo", disse Joe, ofegante. "Os tambores estão mais perto." De fato,
O ritmo dos tambores fantasmagóricos parecia se aproximar, intercalado agora com o som de pés descalços correndo sobre o solo da floresta, pés que não deixavam pegadas reais, mas que faziam as folhas estremecerem. Os garotos não ousavam parar para olhar. O terror era palpável, um peso frio que se instalara em seus estômagos. Eles pensavam nas histórias que contavam ao redor da fogueira horas antes, mas nenhuma delas se comparava ao horror vivo, ou melhor, morto, que haviam testemunhado na clareira. Enquanto corriam, fragmentos de pensamentos invadiam a mente de Sam. Ele se lembrava das conversas com o pai sobre as tensões na Europa, sobre como o mundo parecia estar mudando rapidamente em 1913. Ali, porém, no coração do bosque de Monte Rio, o tempo parecia ter parado séculos atrás. Aqueles fantasmas canibais existiam muito antes de trens, jornais ou rumores de guerra. E agora eles, 4 meninos comuns, haviam cruzado o véu que separava o presente do passado. Ali! A clareira! Gritou Will de repente, apontando para a frente. As luzes fracas das brasas da fogueira do acampamento surgiram entre as árvores. Com as últimas forças, os 4 aceleraram, irrompendo na área aberta das barracas. As tochas foram jogadas no chão e apagadas rapidamente contra a terra úmida. Eles se abaixaram atrás de uma das barracas, ofegantes, tentando recuperar o fôlego. Os tambores ainda soavam ao longe, mas pareciam mais distantes agora, como se os espíritos respeitassem algum limite invisível ao redor do acampamento dos vivos. Conseguimos, murmurou Ben, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Estamos vivos. Ninguém pode saber disso, disse Sam, olhando para os amigos com seriedade. Se contarmos, vão achar que estamos inventando ou pior, vão nos mandar embora. Vamos guardar segredo. Só nós 4. Joe, Will e Ben assentiram, ainda tremendo. Eles se esgueiraram de volta para suas barracas o mais silenciosamente possível. Sam e Joe entraram na deles, deitando-se nos cobertores sem trocar mais palavras. O medo ainda latejava em seus corpos, mas o cansaço começava a vencer. Do lado oposto do acampamento, porém, o Sr. Arlan Thompson não dormia. O chefe dos escoteiros havia sido acordado pelos mesmos sons estranhos, os gritos e os batuques distantes que pareciam vir do coração do bosque. Ele saiu de sua barraca maior, lanternas na mão, e logo foi seguido pelos 2 monitores, o jovem Sr. Reed e o Sr. Callahan. O que diabos é isso? Perguntou o Sr. Thompson, franzindo a testa enquanto ajustava o casaco. Não é normal. Verifiquem as barracas dos garotos. Os monitores percorreram rapidamente o acampamento e voltaram com expressões preocupadas. Chefe, faltam 4. O jovem Whittaker, Miller, Carter e Foster. As barracas deles estão vazias. O rosto do Sr. Thompson endureceu. Maldição! Eles devem ter saído atrás dos barulhos. Vamos atrás deles agora. Peguem lanternas extras e fiquem juntos. Não podemos perder ninguém nesta floresta. Os 3 adultos se armaram com lanternas fortes e saíram na direção que os sons indicavam, seguindo trilhas naturais e chamando baixinho pelos nomes dos garotos. O bosque parecia mais escuro para eles, as sequoias imponentes sob a luz das lanternas. Caminharam por vários minutos, o coração pesado de preocupação, até avistarem movimento adiante. Sam! Joe! Chamou o Sr. Thompson. Os 4 garotos, que haviam acabado de se recompor perto da borda da clareira principal, ouviram as vozes e correram ao encontro dos adultos. O alívio foi imediato ao verem o chefe e os monitores. Graças a Deus vocês estão bem! Exclamou o Sr. Reed, examinando-os rapidamente. Nenhum ferimento, apenas rostos pálidos e expressões aterrorizadas. O Sr. Thompson não perdeu tempo. O que vocês pensavam que estavam fazendo? Saiam sozinhos no meio da noite? Expliquem-se. Sam, como líder informal do quarteto, respondeu com a voz ainda trêmula. Ouvimos barulhos estranhos, senhor. Gritos e tambores. Achamos que alguém precisava de ajuda, fomos só dar uma olhada. Desculpe. Joe, Will e Ben confirmaram a história.
omitindo deliberadamente os detalhes fantasmagóricos. O chefe os observou por um longo momento, notando o terror genuíno em seus olhos. Vocês tiveram sorte. Esta floresta é perigosa à noite. Vamos voltar imediatamente. E nada de mais aventuras tolas. Acompanhados pelos adultos, os 4 garotos retornaram ao acampamento em silêncio. As lanternas cortavam a escuridão, e os tambores, embora ainda audíveis ao longe, pareciam enfraquecer gradualmente. Ninguém mais mencionou os sons durante o trajeto. Ao chegarem, o Sr. Thompson ordenou que todos voltassem às barracas. Durmam o que resta da noite. Amanhã conversamos. Sam deitou-se novamente ao lado de Joe. Apesar do medo que ainda percorria seu corpo, uma sensação de segurança relativa retornou. Os fantasmas milenares haviam ficado para trás, nas profundezas do bosque. Por ora, pelo menos, o acampamento estava em paz. Mas o segredo que os 4 carregavam era pesado, e nenhum deles conseguiria esquecer facilmente as visões daquela clareira amaldiçoada. De volta às barracas, o acampamento parecia ter recuperado uma calma frágil. O Sr. Thompson e os monitores fizeram uma última ronda, verificando cada tenda antes de se recolherem novamente. Sam e Joe deitaram-se lado a lado, cobrindo-se com os cobertores grossos, mas o sono não vinha facilmente. O coração de Sam ainda batia descompassado, e cada pequeno ruído do bosque, o farfalhar de folhas, o estalar de um galho distante, fazia com que ele abrisse os olhos bruscamente. Você acha que eles ainda estão lá? Sussurrou Joe, virando o rosto para o amigo na escuridão da barraca. Os tambores pararam um pouco, respondeu Sam em voz baixa. Mas sinto como se estivessem nos observando. Aquelas figuras, os ossos, os rostos das vítimas. Não consigo tirar da cabeça. Do lado de fora, o vento havia aumentado ligeiramente, fazendo as sequoias gemerem como se respirassem. Em outra barraca, Will e Ben também não dormiam. Will, tentando ser o mais corajoso, murmurava. Foi só uma ilusão causada pelo fogo e pelo cansaço. Coisas antigas do bosque. Amanhã de manhã vai parecer bobagem. Mas Ben balançava a cabeça negativamente. Eu vi o líder deles me olhando. Aqueles olhos não eram normais. Pareciam famintos por algo que não conseguem mais ter. O quarteto permanecia acordado, cada um em sua barraca, revivendo mentalmente a cena da clareira. Os sons não haviam desaparecido por completo. De tempos em tempos, um tambor solitário soava ao longe, baixo e solitário, como um lembrete de que os espíritos canibais continuavam seu ritual eterno. Um grito abafado ecoou uma vez mais, fazendo Sam apertar os punhos sob o cobertor. Ele imaginava as vítimas presas naquele ciclo de sofrimento, forçadas a repetir o terror milênio após milênio, enquanto o mundo moderno seguia seu curso em 1913. Com trens cruzando o continente, notícias de possíveis conflitos na Europa chegando pelos jornais. Horas se passaram em uma lentidão agonizante. Sam acabou cochilando por alguns minutos, mas foi acordado por um sonho perturbador. Nele, ele estava amarrado no centro da clareira fantasmagórica, e os guerreiros canibais dançavam ao seu redor, os rostos pintados brilhando à luz esverdeada da fogueira. Uma das vítimas, uma mulher de olhos vazios, estendia a mão para ele, como se pedisse ajuda para escapar do tormento. Sam acordou sobressaltado, suando frio. Joe, você está acordado? Perguntou. Estou, respondeu o amigo, também inquieto. Tive um sonho ruim. Eles estavam vindo para o acampamento. Do lado de fora, o Sr. Thompson caminhava silenciosamente entre as barracas, lanternas em punho. Ele também ouvirá os sons intermitentes e decidirá vigiar pessoalmente o resto da madrugada. Os monitores se revezavam, mas o chefe não conseguia afastar a sensação de que algo antigo e poderoso havia sido perturbado naquela noite. Ele parou perto da barraca de Sam e Joe, ouvindo os sussurros baixos dos garotos, mas não interferiu. Sabia que meninos da idade deles precisavam processar o medo à sua maneira. Em certo momento, os tambores retornaram com mais intensidade, embora parecessem vir de uma direção diferente, como se os fantasmas tivessem mudado de posição no bosque.
O som agora carregava um tom quase zombeteiro, ritmos que pareciam imitar canções infantis distorcidas. Ben, na barraca ao lado, cobriu os ouvidos com as mãos. "Por que não param?" murmurou para Will. "A gente não fez nada contra eles." Will tentou consolá-lo. "Talvez só queiram ser deixados em paz. Nós vimos o que não devíamos e agora eles estão nos avisando para não voltar." Os 4 garotos, embora separados fisicamente, sentiam uma conexão forte pelo segredo compartilhado. De tempos em tempos, um deles saía discretamente da barraca para verificar se os outros estavam bem, voltando rapidamente antes que os adultos notassem. A madrugada se arrastava, e o terror se transformava em uma exaustão profunda misturada a uma vigilância constante. Cada sombra projetada pelas árvores ao luar parecia ganhar vida própria, e o cheiro antigo do bosque parecia mais forte, impregnado de terra remexida e fumaça espectral. Sam, deitado de costas, olhava para o teto de lona da barraca e pensava no pai, na mãe e nos irmãos em casa. Se soubessem o que ele havia enfrentado, certamente o proibiriam de futuras aventuras. Mas também sentia um estranho orgulho por ter sobrevivido ao encontro sem pânico total. Eram escoteiros, afinal. Preparados para o inesperado. Gradualmente, os sons começaram a diminuir. Os tambores se espaçaram, os gritos se tornaram mais raros e distantes. A névoa de terror que envolvia o acampamento parecia se dissipar lentamente com a aproximação da aurora. Joe finalmente adormeceu de verdade, e Sam permitiu que seus olhos se fechassem por mais tempo. Will e Ben também sucumbiram ao cansaço. A noite macabra, porém, ainda não havia terminado por completo. Restava um último eco, um tambor solitário que soou uma única vez, bem próximo da clareira do acampamento, como uma despedida ou uma promessa de que o bosque guardaria a memória daqueles que ousaram espiar seu passado canibal. Os garotos, exaustos, dormiram um sono leve e agitado, sabendo que ao amanhecer teriam que fingir que nada havia acontecido. O segredo pesava, mas os unia de forma invisível, enquanto as sequoias milenares continuavam a velar sobre o acampamento em silêncio. A noite avançava lentamente sobre o acampamento, como se o tempo tivesse decidido prolongar aquele período de sombras. Dentro da barraca, Sam permanecia entre o sono e a vigília, o corpo exausto mas a mente ainda alerta. Joe respirava de forma irregular ao seu lado, murmurando palavras incoerentes de vez em quando. De tempos em tempos, um dos garotos se mexia, acordando brevemente com um eco distante de um tambor ou um sussurro que poderia ser apenas o vento nas sequoias. Sam fechou os olhos com força, tentando invocar imagens tranquilas, a oficina do pai em Monte Hill, o cheiro de pão fresco que a mãe preparava, as risadas dos irmãos Henry e Charles. Mas as visões da clareira voltavam sempre. Ele via novamente o líder dos guerreiros canibais, com seu colar de dentes amarelados, erguendo os braços para o céu noturno. As vítimas, presas em seu tormento eterno, estendiam mãos translúcidas, como se buscassem salvação de alguém vivo. Em um dos breves cochilos, Sam sonhou que uma das figuras se aproximava da barraca, arrastando correntes invisíveis pelo chão da floresta, e parava bem ao lado da lona, respirando um ar frio que penetrava o tecido. Ele acordou sobressaltado, sentando-se rapidamente. O acampamento estava quieto. Os tambores haviam cessado quase por completo, restando apenas um silêncio profundo que, de certa forma, era ainda mais inquietante. Joe despertou também. "Outro sonho?" perguntou o amigo, a voz rouca de sono. "Sim", confirmou Sam. "Eles não vão embora da minha cabeça. Acho que nunca vão." Na barraca vizinha, Will tentava manter o controle da situação para tranquilizar Ben. Os dois conversavam em sussurros baixíssimos. "Quando amanhecer, vamos agir normalmente", dizia Will. "Comemos, fazemos as atividades e fingimos que foi só uma história que contamos para nós mesmos. Se falarmos a verdade, o Sr. Thompson pode achar que estamos doentes ou mentindo." Ben assentiu, mas sua voz tremia. "E se os sons voltarem durante o dia? Ou se eles decidirem vir até aqui?" Aquela tribo, devoravam gente, Will. Fantasmas ou não, o mal que eles carregam ainda está vivo. O Sr. Thompson,
do outro lado do acampamento, mantinha sua vigília silenciosa. Ele fumava um cachimbo perto das brasas quase extintas da fogueira, os olhos percorrendo as sombras entre as árvores. Os monitores haviam dormido um pouco, mas o chefe não conseguia relaxar. Ele se lembrava de lendas locais que ouvira anos atrás sobre espíritos antigos nas florestas de sequoias, histórias que sempre descartara como superstição de velhos. Agora, naquela madrugada de 1913, questionava suas certezas. O mundo mudava rapidamente, com automóveis nas cidades, telégrafos conectando continentes e rumores de guerra na Europa, mas ali o passado se recusava a permanecer enterrado. Em determinado momento, um novo som surgiu, sutil e diferente. Não eram tambores nem gritos. Era um leve farfalhar, como se muitas pessoas caminhassem em círculos ao redor do acampamento, mas sem pisar nas folhas. Sam e Joe ouviram ao mesmo tempo e prenderam a respiração. O som circundou as barracas lentamente, aproximando-se e afastando-se, como uma patrulha invisível. Durou vários minutos, deixando os garotos paralisados de medo. Então, tão repentinamente quanto começou, cessou. Eles estão testando, sussurrou Joe. Querem ver se vamos sair de novo. Sam não respondeu. Apenas apertou o cobertor, rezando para que o amanhecer chegasse logo. Os outros dois amigos também perceberam o fenômeno e, embora não pudessem se comunicar, o medo compartilhado os mantinha unidos em pensamento. A madrugada se estendeu em uma sucessão de momentos de tensão e breves descansos. Os garotos reviveram cada detalhe da clareira, as pinturas tribais que pareciam brilhar com luz própria, o cheiro de fumaça antiga misturado a algo mais metálico, os cânticos que pareciam feitos de sílabas esquecidas há milênios. Eles pensavam no quanto aquela tribo canibal devia ter sido temida em seu tempo, devorando inimigos para ganhar poder, e como agora, presos entre a vida e a morte, continuavam seu ritual macabro. Finalmente, os primeiros sinais da aurora começaram a aparecer. O céu escuro ganhou tons de azul escuro e depois cinza claro. As sequoias, antes figuras ameaçadoras, recuperavam sua majestade natural com a luz que se infiltrava por entre as copas. Os pássaros noturnos deram lugar aos primeiros cantos matinais. O acampamento começou a despertar lentamente. Sam e Joe saíram da barraca ao mesmo tempo que Will e Ben. Os quatro trocaram olhares rápidos, confirmando em silêncio o pacto de segredo. Seus rostos estavam pálidos, com olheiras marcadas, mas nenhum deles mencionou os eventos da noite na presença dos outros escoteiros que começavam a se levantar. O Sr. Thompson observava de longe, notando o comportamento estranho do quarteto, mas decidiu não pressionar por enquanto. Amanhã traria novas atividades, e ele esperava que a luz do dia dissipasse os temores noturnos. Enquanto o acampamento se organizava para o café, o bosque parecia inocente novamente, mas os quatro garotos sabiam a verdade, as sombras da madrugada haviam deixado marcas profundas. E o terror daqueles fantasmas canibais milenares ainda pairava no ar, mesmo que silencioso. A luz do sol da manhã filtrava-se através das copas das sequoias, pintando a clareira com tons dourados e verdes. O acampamento despertava gradualmente, com os escoteiros saindo das barracas, espreguiçando-se e comentando sobre o frio da noite. Sam, Joe, Will e Ben tentavam agir com normalidade, ajudando a recolher lenha para reacender a fogueira e preparando o espaço para o café da manhã. Seus movimentos eram um pouco mais lentos, os olhos ainda carregados pela noite mal dormida, mas eles sorriam quando alguém se aproximava. O cheiro de café e bacon fritando logo encheu o ar. O Sr. Thompson e os monitores organizavam as mesas improvisadas feitas de troncos caídos. Os garotos se reuniram em grupos, pegando pratos de metal e se servindo de comida simples mas reconfortante. Sam sentou-se ao lado de Joe, com Will e Ben do outro lado da fogueira reavivada. Os outros escoteiros conversavam animadamente sobre os planos do dia, caminhadas mais longas, jogos de orientação e talvez uma visita ao rio próximo. Logo as perguntas começaram, como era inevitável. Ei, vocês ouviram aqueles barulhos estranhos de noite? Perguntou uma das garotas do grupo, uma menina de 13 anos chamada Emily Parker, enquanto passava manteiga no pão. Pareciam tambores ou algo assim. E gritos também. Acordei 2 vezes.
Vários outros escoteiros concordaram, murmurando entre si. Um menino mais velho acrescentou: eu também. Parecia vir do fundo do bosque. Chefe, o senhor sabe o que era? O Sr. Arlan Thompson, que servia café em uma caneca grande, pigarreou e respondeu com voz calma e autoritária. Provavelmente animais noturnos. Corujas, coiotes ou até um veado grande passando pela área. O bosque é cheio de vida selvagem. Nada com que se preocupar. Continuem comendo e se preparem para as atividades de hoje. Não vamos deixar bobagens noturnas estragarem o dia. Os monitores assentiram, reforçando a explicação. O Sr. Reed comentou: às vezes a imaginação corre solta quando estamos em um lugar novo. Mas estamos seguros aqui. Sigam as regras e tudo ficará bem. Sam trocou um olhar discreto com os amigos. A desconversa do chefe era esperada, mas ainda assim aliviava um pouco a tensão. Eles sabiam a verdade, mas mantinham o silêncio combinado. Enquanto comiam, Sam sentiu o peso do segredo crescer dentro do peito. Ele queria compartilhar, de alguma forma, sem revelar tudo. Após alguns minutos, quando a conversa sobre os barulhos começava a diminuir, Sam limpou a garganta e decidiu mudar o rumo da discussão. Ele falou em voz alta, para que o grupo ao redor ouvisse. Sabe, pensando nesses sons, me lembrei de uma história antiga que ouvi uma vez. Sobre tribos muito velhas que viviam nestas florestas há milhares de anos. Eram guerreiros canibais que capturavam inimigos de outras tribos. Emily Parker, que não havia saído da barraca durante a madrugada, interrompeu com uma risada leve. Sam, por favor. O momento para histórias de terror é à noite, ao redor da fogueira. Agora estamos tomando café da manhã. Guarde isso para mais tarde, senão ninguém vai conseguir aproveitar o dia. Outros garotos riram, concordando. Joe cutucou Sam por baixo da mesa improvisada, sinalizando para ele parar. Will e Ben baixaram os olhos para os pratos, escondendo o desconforto. Sam forçou um sorriso e assentiu. Tem razão, Emily. Desculpe. Foi só uma ideia. Vamos falar de coisas mais alegres. O Sr. Thompson observava o quarteto com atenção discreta, mas não interferiu. Ele terminou seu café e se levantou, batendo palmas para chamar a atenção de todos. Muito bem, escoteiros. Terminem o café rapidamente. Hoje vamos explorar trilhas marcadas, praticar nós e aprender sobre a flora local. Mantenham-se em grupos e obedeçam aos monitores. O dia está lindo e devemos aproveitar. Os garotos se animaram com a perspectiva das atividades. Sam, Joe, Will e Ben terminaram de comer em silêncio relativo, sentindo o cansaço da noite pesar nos ombros. Enquanto ajudavam a limpar o espaço do café, Sam olhou uma última vez na direção do bosque profundo, onde as sequoias se erguiam imponentes. O sol agora iluminava tudo, tornando as memórias da madrugada quase irreais. Quase. Vamos conseguir fingir o dia todo? Murmurou Joe para ele enquanto dobravam uma lona. Temos que conseguir, respondeu Sam baixinho. Pelo menos até voltarmos para casa. O grupo se organizou para as atividades matinais. O acampamento ganhou vida com risadas e ordens dos monitores. No entanto, para os 4 garotos que haviam enfrentado os fantasmas canibais, cada sombra alongada pelas árvores e cada som distante do vento carregava um significado diferente. O segredo os unia, mas também os isolava sutilmente dos demais. A manhã seguia, brilhante e normal, mas o terror da noite anterior ainda ecoava em seus pensamentos, como um tambor distante que se recusava a silenciar completamente. O sol subia mais alto no céu californiano, aquecendo o ar fresco do bosque de sequoias e dissipando os últimos vestígios de névoa noturna. Os escoteiros, organizados em pequenos grupos, partiram para as atividades do dia sob a orientação do Sr. Thompson e dos monitores. Sam, Joe, Will e Ben foram designados para o mesmo grupo, o que lhes trouxe um alívio silencioso. Eles caminhavam por uma trilha marcada que serpenteava entre as árvores gigantes, carregando pequenas mochilas com água, cordas e cadernos para anotações sobre a natureza.
O Sr. Reed liderava o grupo, apontando para diferentes plantas e explicando suas propriedades. Esta aqui é a sequoia sempervirens, dizia ele, tocando o tronco avermelhado de uma árvore imensa. Algumas têm mais de 2000 anos. Imaginem quantas histórias estas árvores já testemunharam desde antes da chegada dos primeiros colonizadores. Sam sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. As sequoias realmente haviam testemunhado muito mais do que qualquer um imaginava. Ele trocou um olhar rápido com Joe, que caminhava ao seu lado. Os eventos da madrugada pareciam distantes à luz do dia, mas ainda pairavam como uma sombra invisível sobre eles. Vocês estão bem quietos hoje, comentou uma menina do grupo, caminhando logo atrás. Normalmente vocês quatro não param de falar. Só cansados da noite mal dormida, respondeu Will, forçando um tom casual. Aqueles barulhos estranhos não ajudaram. Ben, que vinha mais atrás, mantinha os olhos fixos no chão da trilha, como se temesse que algo surgisse entre as raízes expostas. Ele participava das atividades mecanicamente, anotava o nome das plantas, praticava nós com uma corda, mas sua mente voltava constantemente para a clareira, para os rostos famintos dos guerreiros espectrais e para os lamentos das vítimas. Durante uma pausa para descanso, os quatro se afastaram um pouco do resto do grupo e se sentaram sobre um tronco caído. O sol filtrava-se em raios dourados, criando um ambiente quase mágico, mas eles não conseguiam relaxar completamente. Vocês acham que os outros escoteiros suspeitam de alguma coisa? Perguntou Joe em voz baixa. Acho que não, disse Sam. Eles pensam que foi só barulho de animais. Melhor assim. Se contássemos a verdade sobre os fantasmas, sobre a tribo canibal, ninguém acreditaria. Ou pior, achariam que enlouquecemos. Will assentiu, olhando ao redor para garantir que ninguém se aproximava. Eu quase não dormi depois que voltamos. Toda vez que fechava os olhos via aquele líder com o colar de dentes. Como se ele estivesse marcando a gente. Ben abraçou os joelhos. E o cheiro, vocês sentiram? Parecia sangue velho misturado com fumaça. Mesmo agora, quando o vento muda, parece que sinto de novo. Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes, ouvindo os sons normais do bosque, pássaros cantando, o farfalhar leve das folhas, o distante murmúrio de um riacho. Tudo parecia perfeitamente comum. No entanto, para os quatro, cada detalhe carregava uma dupla leitura. Uma sequoia especialmente antiga, com marcas profundas na casca, fazia Sam imaginar se aquelas marcas não seriam vestígios de antigas lanças ou rituais. O Sr. Reed chamou o grupo para continuar. Vamos, escoteiros! Próxima atividade é prática de orientação com bússola. Não se afastem da trilha. Durante o exercício, Sam se esforçava para se concentrar. Ele segurava a bússola com mãos ainda ligeiramente trêmulas, seguindo as instruções. Joe acertou o rumo corretamente, mas sua atenção também divagava. Em um momento, quando o grupo passou perto de uma área mais densa de árvores, os quatro ouviram um som fraco, quase imperceptível, parecido com um tambor distante. Eles pararam ao mesmo tempo, mas o som desapareceu rapidamente. Provavelmente apenas o vento ou um pica-pau, pensaram, mas a dúvida permaneceu. Mantenham o foco, disse o monitor, notando a distração deles. O dia prosseguiu com mais caminhadas, jogos de equipe e lições sobre sobrevivência na natureza. Os garotos cumpriam suas tarefas com dedicação, mas o cansaço acumulado da noite anterior começava a aparecer. Durante o almoço leve, composto de sanduíches e frutas, eles se sentaram juntos novamente, longe dos ouvidos curiosos. Quando voltarmos para casa, vamos poder contar para alguém? Perguntou Ben. Talvez um dia, quando formos mais velhos, respondeu Sam. Por enquanto, é nosso segredo. Prova de que enfrentamos algo de verdade e sobrevivemos. Will sorriu pela primeira vez naquele dia. Somos escoteiros de verdade agora. Não só de uniforme. Apesar das palavras encorajadoras, o peso da experiência permanecia. Enquanto o grupo seguia para a atividade da tarde, Sam olhou uma última vez para o interior mais profundo do bosque, onde a vegetação se tornava mais escura.
As sequoias pareciam guardar seu segredo milenar com indiferença majestosa. O sol brilhava forte, as risadas dos outros escoteiros ecoavam, mas para os 4 garotos a madrugada ainda não havia terminado completamente em suas memórias. O terror canibal havia deixado marcas invisíveis, e o resto do dia seria uma batalha constante para manter a aparência de normalidade enquanto o bosque observava em silêncio. A tarde avançava no bosque de sequoias, com o sol projetando sombras alongadas entre os troncos imensos. Os escoteiros, após o almoço, continuaram com as atividades planejadas. O grupo do Sr. Callahan realizou exercícios práticos de primeiros socorros e construção de abrigos improvisados com galhos e cordas. Sam, Joe, Will e Ben participavam ativamente, mas seus movimentos carregavam uma lentidão que só eles percebiam. Cada tarefa cumprida era uma pequena vitória contra o cansaço acumulado da noite anterior. Durante a construção de um abrigo modelo, os 4 trabalharam juntos, amarrando galhos com nós que haviam praticado mais cedo. Enquanto os outros garotos conversavam animadamente sobre quem faria o melhor abrigo, o quarteto mantinha diálogos baixos entre si. Minha mãe sempre diz que guardar segredos é difícil, comentou Joe, puxando uma corda com força. Mas este é diferente. Se contarmos, vão pensar que inventamos para chamar a atenção. Sam assentiu, ajustando um galho no topo da estrutura. Exato. E o Sr. Thompson já deixou claro que foram só animais. Melhor deixar assim. Amanhã voltamos para Monte Rio e a vida segue normal. Will, que segurava a base do abrigo, olhou para os amigos. Vocês acham que os fantasmas vão nos deixar em paz agora? Ou será que vão voltar em outros acampamentos? Bem, o mais sensível do grupo, respondeu quase sussurrando. Espero que tenham voltado para o lugar deles. Aquela clareira parecia o inferno deles. Devorando, dançando, gritando, nunca vi nada parecido. Nem nas histórias mais assustadoras que contamos ao redor da fogueira. O exercício terminou com elogios do monitor ao abrigo construído pelo quarteto, que, apesar da distração, ficou bastante sólido. Os garotos receberam pontos por trabalho em equipe, o que trouxe um breve momento de orgulho genuíno. Enquanto caminhavam de volta para o acampamento principal, o grupo passou por uma área onde o vento soprava mais forte, fazendo as copas das sequoias balançarem e produzirem um som grave, quase como um tambor distante. Os 4 pararam por uma fração de segundo, mas continuaram andando sem comentar, os corações acelerados. No acampamento, os escoteiros se reuniram para um descanso antes do jantar. Alguns jogavam cartas, outros escreviam cartas para as famílias. Sam sentou-se em um tronco próximo à fogueira ainda apagada, observando as sequoias que cercavam a clareira. Em sua mente, ele comparava o dia ensolarado e alegre com a escuridão absoluta da madrugada. O contraste era enorme. Em 1913, com o pai lendo jornais sobre possíveis conflitos na Europa, ele nunca imaginara que o verdadeiro confronto seria contra forças de um passado tão remoto. Joe se aproximou e sentou ao lado dele. Está pensando neles de novo, não é? É impossível não pensar, admitiu Sam. Aquelas vítimas, presas para sempre. A gente teve sorte de escapar. E de encontrar o chefe e os monitores logo depois. Will e Ben se juntaram a eles pouco depois. Os 4 ficaram ali, conversando em voz baixa sobre os detalhes que ainda os perturbavam, o brilho esverdeado da fogueira espectral, os padrões dos tambores, a sensação de ser observado por olhos que não pertenciam a este mundo. O segredo os unia de uma forma que nenhuma atividade diurna conseguiria apagar. Eles eram mais que amigos agora, eram sobreviventes de algo extraordinário. O Sr. Thompson passou por perto, observando o quarteto com um olhar pensativo. Ele havia notado o comportamento mais reservado deles durante o dia, mas decidiu respeitar o silêncio. Homem experiente, sabia que alguns mistérios do bosque eram melhores deixados intactos. Bom trabalho hoje, garotos, disse ele ao passar. Descansem um pouco. O jantar vai ser servido em breve. Obrigado, senhor, responderam quase em uníssono. Quando o sol começou a descer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e vermelhos, os escoteiros se reuniram novamente ao redor da fogueira reacendida.
O jantar foi servido: feijão, carne seca e pão quente. As conversas giravam em torno das conquistas do dia, das risadas e dos planos para a última noite no acampamento. Sam, Joe, Will e Ben participavam, sorrindo nos momentos certos, mas por dentro carregavam o peso de tudo que haviam vivido. Enquanto comiam, Sam sentiu uma calma relativa se instalar. O bosque parecia pacífico mais uma vez, as sequoias imponentes contra o céu que escurecia. O terror da única madrugada maldita permaneceria como uma memória compartilhada, um capítulo secreto em suas jovens vidas. Eles haviam enfrentado o macabro e voltado sãos e salvos, fortalecidos pela amizade e pelo juramento silencioso de silêncio. A noite se aproximava, mas desta vez, prometia ser diferente. O segredo estava seguro, e o acampamento seguia seu ritmo normal, alheio ao que se passará nas profundezas do bosque. A segunda manhã no acampamento amanheceu clara e fresca, com o sol nascendo por entre as sequoias e iluminando a clareira de forma acolhedora. Os escoteiros despertaram mais cedo, empolgados com as últimas atividades antes do retorno a Monte Hill. Sam, Joe, Will e Ben haviam dormido melhor naquela segunda noite, embora os ecos da madrugada anterior ainda rondassem seus pensamentos. Eles se levantaram, dobraram as barracas com os demais e ajudaram a preparar o espaço para o café da manhã final. O aroma de café fresco e panquecas encheu o ar enquanto o grupo se reunia ao redor da fogueira. Sentados em troncos e pedras, os escoteiros comiam com apetite. As conversas logo voltaram ao tema da primeira noite. Chefe, aqueles barulhos da outra madrugada, ninguém descobriu o que era? Perguntou um dos meninos mais velhos, entre mordidas de pão. Vários outros concordaram, olhando para o Sr. Thompson. O chefe dos escoteiros tomou um gole lento de café e respondeu com a mesma calma da manhã anterior. Como eu disse, coisas da natureza. O bosque tem seus mistérios, mas nada que deva nos preocupar. Estamos todos aqui, sãos e salvos, e isso é o que importa. Vamos focar nas boas memórias desta viagem. Os monitores reforçaram a explicação, mudando o assunto para as lições aprendidas durante o acampamento. Sam observava a cena, sentindo o momento chegar. Ele decidiu que era hora de tentar compartilhar uma versão da verdade, mesmo que disfarçada. Limpou a garganta e falou em voz alta, para que todos ouvissem. Pensando nisso tudo, me veio uma história interessante. Sobre antiquíssimos canibais que habitavam estas terras há milênios. Eles devoravam suas vítimas de guerra em rituais, tocavam tambores e deixavam espíritos que ainda assombram os escoteiros que se aventuram sozinhos à noite. Emily Parker, a mesma menina que o interrompera no café anterior, riu e balançou a cabeça. Sam, de novo? O momento para histórias de terror é à noite, ao redor da fogueira. Agora estamos tomando café e nos preparando para voltar para casa. Guarde essa para a próxima reunião do clube. Os outros escoteiros riram, e o assunto se dissolveu em brincadeiras leves. Joe cutucou Sam discretamente, Will e Ben sorriram aliviados. O segredo permanecia intacto, protegido pela descrença natural dos outros. O Sr. Thompson olhou para o quarteto por um instante mais longo, como se suspeitasse de algo, mas não disse nada. O café da manhã terminou com o grupo organizando as mochilas e desmontando o restante do acampamento. As barracas foram guardadas, a fogueira apagada com cuidado e a clareira deixada limpa, respeitando as regras de escoteiros. Enquanto caminhavam de volta pela trilha em direção à estação de trem, Sam olhou uma última vez para o bosque profundo. As sequoias pareciam observar sua partida com indiferença eterna, guardando o segredo dos fantasmas canibais milenares. Durante a caminhada, os 4 amigos conversaram baixinho. Conseguimos, disse Joe. Ninguém sabe. E ninguém vai saber, completou Will. Foi nossa aventura. Bem, mais tranquilo agora, acrescentou. Mas nunca vamos esquecer. Aquela noite mudou a gente. Sam assentiu, sentindo uma mistura de alívio e melancolia. O acampamento havia terminado, mas as memórias da única madrugada de terror permaneceriam com eles para sempre.
Enquanto o trem se aproximava de Monte Rio, levando-os de volta às famílias e à vida cotidiana de 1913, com suas notícias distantes de tensões na Europa, os garotos sabiam que haviam vivido algo raro e profundo. Eram escoteiros que enfrentaram o impossível e voltaram mais fortes, unidos por um segredo que o bosque de sequoias guardaria para sempre. A viagem chegava ao fim, deixando para trás as sombras canibais e levando consigo apenas a coragem de quem ousou olhar para o passado mais sombrio. Se você curte histórias de terror, inscreva-se no canal.